Mateus capítulo 13, dos versículos 44 ao 45. Aleluias. O tema dessa mensagem é quanto custa. Amém? E diz assim a palavra do Senhor no versículo 44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pode se assentar, amém? Nesse trecho da palavra do Senhor, nós encontramos a palavra relacionando o reino dos céus a valores. E quando nós vemos essa questão aqui de valor nesse trecho da palavra do Senhor, diz: olha a que foi assemelhado o reino dos céus, a um tesouro escondido e a uma pérola preciosíssima. E cada um desses negociantes que encontraram, tanto que encontrou o tesouro, como que encontrou essa pérola, ele foi, vendeu tudo o que tinha para poder adquirir. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, nesse contexto, se nós analisarmos o valor do reino dos céus para nós, quanto custa o reino dos céus? Não em valores humanos, mas em valores celestiais, em valores imensuráveis. Sabe quanto ele nos custa? Ele nos custa tudo. Ele nos custa tudo que nós somos, como aqueles homens foram, venderam tudo. É isso que a palavra do Senhor diz. Tudo o que eles tinham. Então o reino dos céus nos custa tudo. Custa tudo de nós. Amém? Custa a nossa vida. Custa muitas vezes a nossa reputação, sim ou não? Custa o nosso esforço a cada dia para permanecer firme. Custa de nós o nosso empenho em buscar cada dia mais a presença do Senhor, a buscar cada dia mais conhecer a Deus. Ele nos custa a nossa vida. A palavra do Senhor diz que quem perder a sua vida, completo para mim, achará. Então é uma condição, é perder a vida por amor a Jesus. É vender tudo que nós temos, não em valores humanos, mas é deixar para trás tudo o que nós somos. É deixar para trás o nosso ego, o nosso eu, as nossas convicções. É matar o nosso eu. E matar significa o quê? Morrer. Acabou. A palavra do Senhor diz que quando nós encontramos a Jesus, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. É assim que acontece com a minha e com a sua vida quando a gente encontra o reino do céu. A gente faz igual, semelhante a esses dois negociantes. A gente deixa tudo para trás. A gente deixa para lá tudo. A gente vende tudo que a gente tinha e vai e compra essa pérola de grande valor e compra esse terreno e diz assim: Senhor, eu agora vou viver algo novo. Eu me desfiz de tudo o que eu tinha, porque o teu evangelho, o teu reino me custou tudo. E a partir de agora eu vou viver uma nova vida, novos valores, novos conceitos, novas ideias, tudo novo. Porque eu não tenho mais nada daquilo, tudo aquilo ficou para trás, me custa tudo. Amém? E eu gostaria que você abrisse no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 15. Do versículo 15 ao versículo 18. Daniel 3, 15 ao 18. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Alguém se envergonha de ter um tesouro? Alguém sente vergonha de ter algo muito valioso? Sente? Alguém se envergonha de ser rico? De ter o melhor dessa terra? Alguém se envergonharia de ter uma pedra muito preciosa, que vale muito dinheiro nos seus bens?
Alguém se envergonharia disso? Não. E por que muitas vezes nós nos envergonhamos do reino de Deus, nos envergonhamos do evangelho de Jesus? Sabe, ninguém se envergonha de ter algo que é muito bom. Ninguém se envergonha de ter algo muito precioso e muito valioso. Sabe por que às vezes muitos de nós se envergonham do evangelho de Cristo? Porque não reconhece o verdadeiro valor que o reino de Deus e que o evangelho tem. Acha que mudou de religião, ainda não compreende o que é andar aqui na terra, mas viver o reino de Deus aqui. Ainda não compreendeu que a salvação de Jesus já lhe alcançou e você não é mais daqui, você é de um reino celeste. Você é de um reino onde não haverá choro, dor, onde valores materiais não são nada. Porque o ouro lá é chão, é parede, tudo é de ouro, querido. Então, que valor tem monetário diante do Senhor? O dinheiro para o Senhor não vale nada. Amém? O dinheiro é o meio que nós humanos usamos para ser movimentada. Essa igreja, para ser construída, precisa de dinheiro e valores? Precisa. Quando Deus foi lá mandar construir o templo, construir ali o tabernáculo, Ele precisou de recursos e disse ao povo: quando vocês saírem, peça ao povo, despoje o povo ali do Egito para que vocês tenham ouro e tenham as coisas para fazer. Não foi assim? Mas para Deus nada disso tem valor, não importa valores financeiros. Por quê? O nosso reino lá celeste, querido, é muito mais que qualquer coisa. E nós precisamos não andar nesse mundo. Quando a gente lê esse trecho da palavra do Senhor, ficar olhando, ele vendeu tudo o que tinha, e eu ficar pensando só em valores materiais. O que eu vou deixar, o que eu vou entregar, isso, aquilo, outro, aquilo. É tudo de nós, é humanamente, é nossa vida em si. Não está relacionada apenas a valores financeiros. Mas quem serve a Jesus verdadeiramente também não leva em conta isso daqui, no sentido de ter e ficar valorizando e pensando e buscando apenas dinheiro. Quando nós servimos a Jesus, nós sabemos que até as nossas finanças são dele. E que o nosso dinheiro, aquilo que nós temos, é dele, é para ser usado para ele. E quando o pastor chamou aqui, vem aqui e adore a Deus também com as suas finanças. É desse jeito. É uma forma que nós também cultuamos ao Senhor. Nós também adoramos a Deus com o dinheiro que roda aqui no mundo, que é a maneira como se usa aqui para tudo que precisa, na manutenção do reino de Deus. E nós também podemos usar nossas finanças para adorar a Deus. Também em forma de adoração a Deus, a gente mostrar para o Senhor que o nosso coração não está no dinheiro. O nosso coração não está nos valores humanos dessa terra, mas nosso coração está nos valores celestiais. Então, independente de quanto eu ganho aqui na terra, se eu sou rico, eu não quero saber, meu reino é o céu. Então, não vivo pensando na riqueza. Quando o reino de Deus estiver precisando do dinheiro, minha pátria celeste não é aqui. Para que eu vou pensar em ajuntar uma ruma de tesouro aqui? Meu tesouro está onde? Está lá no céu. Então nem o meu coração vai estar nisso. E o meu dinheiro vai ser usado para abençoar pessoas. E o meu dinheiro vai ser usado para abençoar o reino de Deus. E vai ser usado para multiplicar cada vez mais o reino de Deus aqui na terra. Porque tudo meu, tudo que há em mim é dele e é usado para a glória dele. Amém? Vamos ler Daniel. Fugir aqui um pouquinho do tema, mas o Senhor me dirigir a falar isso, amém? Nessa noite. Daniel capítulo 3 diz o seguinte, versículo 15. Aqui eu vou só retratar o que acontece aqui antes. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua. E aqueles 3 jovens estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante daquela grande estátua. E a cada vez que os instrumentos tocassem, todos aqueles rapazes precisariam se prostrar e adorar aquele Deus, amém? E no versículo 15 a palavra do Senhor diz assim: pois de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chama.
e vos indago, que Deus poderá livrar-nos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, a quem cultuamos, poderá livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Esse trecho da palavra do Senhor é muito profundo em relação à nossa defesa da fé. E a quanto nós valorizamos o Evangelho de Cristo e o reino de Deus. Nós começamos essa mensagem dizendo que o reino de Deus nos custa tudo. Custa tudo que nós somos, nossas convicções, não é assim? Tudo que nós acreditávamos antes, tudo que a gente buscava, nosso coração estava em buscar crescimento nessa terra, em ser próspero financeiramente. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que há uma pátria celeste, amém, que vale tudo o que nós somos, e há um reino muito maior que esse. E esses 3 rapazes aqui estavam diante de uma situação, né, que havia ali uma estátua. E eles estavam sendo pressionados a se dobrarem diante daquela estátua. E se eles não fizessem aquilo, eles teriam que pagar com o quê? Com a própria vida. Porque quem resistiria a uma fornalha quente e aquecida 7 vezes? Ninguém. Então, naquele momento, eles continuarem sendo fiéis a Deus, custaria a vida deles, não era assim? Mas eles se preocuparam com isso, em perder a sua vida? Não. A palavra do Senhor diz: o nosso Deus nos livrará das suas mãos. Mas diz assim: ainda que Ele não nos livre da fornalha, ainda assim nós não te adoraremos. Sabe uma coisa muito importante desse trecho da palavra do Senhor? Nós muitas vezes somos cristãos que não conhecemos o Deus ao qual nós servimos. Nós não compreendemos o que é o Evangelho de Jesus. Nós não compreendemos o que é o reino de Deus. Porque se nós compreendêssemos, nossa fala seria sempre igual a desses 3 jovens fiéis a Deus. Não importa. Não importa se na hora que eu tomar uma decisão sendo obediente a Deus eu perder dinheiro. Não importa se nessa decisão eu perder meus negócios. Não importa se nessa decisão eu vou ser caluniado, eu vou ser maltratado, eu vou perder minha reputação. Não importa. Ainda que eu perca, eu ainda não vou fazer aquilo. Eu ainda não vou me prostrar, porque eu sei e conheço o Deus ao qual eu sirvo. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes, numa falta de uma coisinha desse tamanho, numa falta, numa perda, vem diversas coisas na nossa vida como verdadeiros ídolos, e nós sendo ameaçados e dizendo assim para nós: se na hora que tocar você não se prostrar, você vai ser jogado na fornalha. Não vem muitas situações na nossa vida que é assim? Sabe quando? Quando alguma dessas coisas, a morte, dor, fome, qualquer coisa dessa nos alcança e nós pensamos em desistir. E nós pensamos em abandonar a nossa pátria celeste e ignoramos quem Deus é, e ignoramos a nossa salvação, e ignoramos quem nós somos em Deus, ignoramos todas as coisas e nos desviamos sem nem olhar para trás. E saímos do caminho e deixamos o Evangelho de Cristo. Nós estamos nos prostrando e deixando para lá, sabe por quê? Porque nós não conhecemos o Deus ao qual nós servimos. A palavra do Senhor diz para a gente prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque nós não podemos adorar um Deus a quem nós não conhecemos. A palavra do Senhor diz que nós precisamos amar a Deus. Vamos lá, todo mundo sabe. Com os mandamentos. Com a nossa inteligência, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Como é que eu adoro a Deus com o meu
meu entendimento se eu não conheço? O que é que o meu entendimento conhece de Deus? Para eu adorar conforme a grandeza dele. Querido, esses 3 rapazes sabiam quem Deus era. Eles estavam sendo ameaçados de morte. E eles tiveram coragem de dizer: pode tocar esses instrumentos 500 vezes. Nós não vamos nos prostrar. Porque nós temos um Deus que é poderoso para nos livrar das suas mãos. E ainda que Ele não nos livre, nós não adoraremos. Sabe por quê? Eles adoravam a Deus, independente do que acontecia com eles. Se iam ficar bem, se iam estar mal, eles continuavam adorando a Deus, porque eles sabiam que Deus era muito superior, o reino de Deus era muito superior a tudo que nos acontece nessa vida, até mesmo sobre o sofrimento, a dor e a morte. Deus é muito superior a tudo isso e nós precisamos ter convicção. Queridos, eu imagino, a Bíblia diz que Jesus, ele venceu ali, ele completou o seu ministério, porque, como eu disse ontem na ministração, ele olhava para a glória que estava proposta a ele. E a Bíblia nos chama a olhar para o nosso prêmio celestial, para que nós possamos, igual um atleta, correr a corrida, sabendo que lá no final tem um prêmio. Os nossos irmãos no passado que morreram comidos de leões, que foram maltratados, sabe por que eles suportaram? Eles suportaram porque eles sabiam que aquele sofrimento não era nem comparado à glória que estava esperando por eles. E muitas vezes nós só olhamos para cá. Nossa mente está só: eu tenho provisão para hoje, eu tenho dinheiro para trocar o meu carro. Meu Deus, já que há 10 dias, será o que é que vai acontecer comigo? E será que eu vou ter um emprego melhor? E será que minha empresa vai crescer? E será que eu não vou perder o emprego amanhã? E será que eu tenho sustento para o meu filho? Será que eu vou conseguir comprar roupa? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que estudar porque eu tenho que ter um emprego melhor. Muitas vezes não é assim que está a nossa vida. Nós nos preocupamos com tudo nesse mundo, mas não nos preocupamos. Eita, eu dando trabalho para o menino da mídia, eu estou pregando ali. Mas não nos preocupamos com a nossa pátria celeste, com o reino de Deus. A gente se preocupa com tudo, mas não se preocupa com lá. Queridos, aqui vai ser 70, 80 anos, se muito você conseguir 100. Lá é a vida eterna. O que eu tenho pensado, o que eu tenho dado. A Bíblia diz para nós juntarmos tesouros aonde? No céu. Que a traça não consome, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. E muitas vezes nós estamos concentrados em suprir as nossas necessidades humanas de hoje, de amanhã, dos 50 anos que eu ainda tenho de vida pela frente, que eu não sei nem se eu chego lá. E não estou preocupado com o reino de Deus. Na primeira trombetinha que toca, que diz: se prostrar, se não se prostrar, vai para a fornalha. A gente se prostra. Se não se prostrar, não tem o que comer amanhã. Se não se dobrar, se você não se dobrar ao mundo, você vai passar alguma necessidade. A primeira coisa dessas que é buzinada assim no nosso ouvido: uma enfermidade está chegando na sua vida, você vai ficar doente de alguma coisa. É assim, queridos, eu não estou profetizando coisas na sua vida, não. Profetizo bênção, saúde, paz, alegria. Mas Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Tenho-vos dito tudo isso para que tenham paz. Mas no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é Deus de amor. Ele é o próprio amor. Ele é a própria vida e Ele me prometeu vida abundante. Mas não significa uma vida sem lutas, sem dificuldades. Sabe o que é que isso significa, como o irmão Tota pregou ontem? Que em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso. Porque quer na morte, quer na vida, eu sou salvo. Quer, como Paulo dizia, eu aprendi a viver tendo muito, tendo pouco, passar escassez, ter riqueza. Ele aprendeu a glorificar Deus sendo chicoteado. Ele aprendeu a glorificar Deus sendo maltratado até a morte. Muitos servos de Deus foram crucificados de cabeça para baixo, foram comidos por leões e adoraram a Ele até o fim. Então eu convido você, querido, a sempre que alguma coisa acontecer na sua vida, está enfrentando uma luta, pense em quem Deus é. Não deixe aquela situação da sua vida mudar quem Deus é. E parece que Deus era bom
bom quando tudo estava bem e agora Ele é mau porque está permitindo uma luta na minha vida. Não, Deus é cheio de graça, amor e misericórdia em todo o tempo. É o que Ele é, isso não muda, as circunstâncias não mudam quem Deus é. Amém? Quer eu ganhe, quer eu perca, eu não posso me envergonhar e negar a minha fé. Ele continua sendo Deus na minha vida e eu sei quem Ele é, por isso que eu o adoro independente das circunstâncias. Mas se eu não sei quem Deus é, cada circunstância vai mudar quem Deus é para mim. Não é assim? Se eu perder alguma coisa, eu vou achar que cadê aquele Deus que diz que é tão bom? Quando eu orar e a coisa não chegar, eu vou dizer, mas Deus manda para todo mundo e não manda para mim. Quem é esse Deus? Ou então, por que está demorando tudo tanto? A Bíblia não diz que se eu orar e pedir eu vou receber? E cada circunstância vai mudando quem Deus é para mim. Quando Deus, Ele é imutável. Não são circunstâncias, não é o que acontece ou deixa de acontecer que muda quem Deus é. Ele está ali, sendo sempre o mesmo. Mas nós é que condicionamos Deus ao nosso formato, ao que nós achamos, ao que nós pensamos. Amém? Mas esses três não. A crucificação de Jesus não era uma honra como a gente pensa hoje. Jesus morto na cruz pelos meus pecados. A crucificação de Jesus era vergonhosa. O seu líder, o seu Senhor, que dizia que era o Filho de Deus, deixou ser morto numa cruz nu, cheio de vergonha para os seus seguidores. Era isso que significava ele dizer: eu não me glorio na minha sabedoria. Eu me glorio, sabem em quê? No meu Senhor morto nu numa cruz, para perdão dos meus pecados, para me dar a vida eterna. Nós muitas vezes, quando falamos no Evangelho, nós pensamos nas coisas lindas, nos lindos templos que tem por aí construídos, na honra que muitos pregadores recebem por servir ao Evangelho. Como é lindo ser uma pessoa honrada aqui na terra, que anda com princípios, que anda com valores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que hoje está glorificado, e muitos conhecem o nome de Jesus e honram o nome de Jesus como alguém muito conhecido. Se não acredita em Jesus, mas acredita que ele era um profeta, mas acredita que ele é o Filho de Deus porque conhece nem que seja um pouquinho do cristianismo. Naquela época, Paulo dizia isso, ele dizia assim: no meio dos judeus percorreu que Jesus não tinha ressuscitado, né, que tinham retirado o corpo de Jesus. Então aquele povo ali nenhum acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ele ali, dos fariseus que ali matavam o povo de Deus, e ele ali perseguia o povo. E nessa fala ele diz tudo isso: eu persegui o povo, eu matava o povo, eu era alguém que conhecia ali o Antigo Testamento, conhecia a lei. Mas um dia ele vai dizer: Jesus Cristo apareceu e aquela luz que apareceu me cegou, eu caí. E ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Não é assim que diz ali o trecho, quando Paulo se encontrou com Jesus. E ele diz: é esse Jesus a quem eu prego. Não é assim diante ali do rei Agripa. E aqui ele vai dizer: eu vim diante de vocês, mas eu não me glorio de nenhum conhecimento. Eu me glorio em Jesus crucificado. Sabe o que era que ele estava me dizendo? Eu me glorio na vergonha que o meu Senhor passou naquela cruz para salvar a mim e a todo aquele que nele crê. Querido, então o Evangelho, ele é isso. Não pense que o Evangelho é lindo, é maravilhoso, é um monte de gente glorificando a Deus. Evangelho é padecimento. É, se preciso for, morrer pela causa do Evangelho. É muitas vezes não ser compreendido quando você diz: eu não faço isso porque eu sou cristão, sabe? Mas tudo isso nós precisamos fazer olhando para o prêmio. Queridos, sabe, eu falei dos antigos cristãos, mas ali naquele tempo da Idade Média, né, que a parte ali da teologia foi toda por padres, por pessoas que eram cristãs. Toda essa parte de ensino era guiado pela igreja. E naquele tempo se explicava aos servos que sofriam dores, eram ali maltratados pelos seus senhores, que o sofrimento deles naquele momento, né, era assim que era explicado para o povo, não se comparava à glória que estava por vir. E aquele povo daquele tempo entendia muito bem: eu estou sendo miserável nesse tempo, eu estou sendo maltratado nesse tempo, mas há uma pátria celeste que me espera. E muitas vezes nós hoje temos vidas confortáveis, é assim ou não é? Todo mundo
quase todo mundo de nós, alguma vez ou outra, passa necessidades, a igreja vai lá e ajuda de alguma forma. Mas no básico, ninguém está aqui sendo chicoteado por patrão, tá? Não tá. Ninguém está aqui sendo apedrejado, ninguém está aqui sofrendo dores físicas por servir o evangelho. Mas aqueles cristãos entendiam tão bem, e porque hoje nós não entendemos. E nós temos uma vida tão confortável que quando falta uma coisinha assim, a gente começa a reclamar, né? Faz que nem o povo lá no deserto. O Senhor mandou água, mandou carne, mas não manda água, mandou isso, mas não mandou aquilo, e todo dia é uma reclamação diferente, né? Assim, e se esqueceu até que Deus tinha aberto o mar, uma parede para um lado e para o outro, e podia fazer o que Ele quisesse. Mas que sejamos e tenhamos os nossos olhos fitos em Jesus, e nós nos gloriemos até naquela parte do Evangelho de Cristo, que eu preciso padecer e morrer. Eu me gloriar até na vergonha que foi o meu Senhor morto naquela cruz. Amém, meu Senhor sendo espancado, chicoteado, tendo a pele rasgada e se deixando. Porque Ele se deixou. Amém, Ele se entregou naquela cruz. A morte não conseguia vencer Jesus, Ele se entregou à morte. E Ele disse: está consumado, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ele se entregou por amor a mim e a você, porque a morte não conseguia vencê-lo. Amém? A palavra do Senhor diz, eu vou pular aqui, já acabou o meu tempo. Romanos 1,16. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, assim como o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? E eu vou terminar aqui lendo 1 Coríntios 1, 18 ao 31. Muitos trechos, a gente abriu a Bíblia demais, né? Mas glória a Deus. 1 Coríntios 1, do 18 ao 31, para a gente terminar. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Deixa eu só dar uma pausa aqui para falar o que o Espírito me lembra. Sabe, é muito poderoso o discipulado de Cristo nas nossas vidas. Eu já falei isso várias vezes aqui. O que movia aqueles homens quando Deus diz, Jesus passando, Ele lavando as suas redes, Jesus diz assim: vem e siga-me. Eles não conheciam quem estava o chamando, mas mesmo assim a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram. Quando a Bíblia diz que o Evangelho não é palavra persuasiva de sabedoria humana, porque não é a nossa pregação nem o nosso discurso que convence, é o poder de Jesus. É o discipulado de Jesus que nos segue. Jesus diz: vão e façam novos discípulos. Se você analisar, essa igreja começou com quantas pessoas? Provavelmente 1, 2, 3. Essa igreja multiplicou quanto? Se você olhar para cada um de nós, você diria: não, é uma pregação que convenceu essa irmã. Foi a pregação que convenceu esse irmão. Foi a pregação de fulano de tal que convenceu o irmão. Foi a palavra exposta naquele dia que convenceu a irmã ali a deixar tudo e mudar. É não, queridos. É o poder do Evangelho de Jesus. Ele nos respalda, e o mesmo poder que estava em Jesus, que olhou para aqueles homens e disse: ei, larga aí as suas redes e me siga. Esse poder habita em nós, servos, discípulos de Jesus, que vão ali e prosseguem o envio de Jesus. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não é assim? Então, quando a gente prega e anuncia o Evangelho, o poder que faz aquela pessoa seguir é o poder do discipulado de Jesus. Não habita em nós, então não se preocupe. Quando você está anunciando o Evangelho para alguém, quem vai convencer é Jesus. E eu meditava: meu Deus, que coisa linda.
Essa igreja começou com 1, 2, 3 pessoas. Certamente aquelas pessoas que começaram pregando tinham muita fé de crer que um dia essa igreja seria desse tamanho. Pelo poder do evangelho. E eu criei, enquanto eu meditava nesse trecho, eu disse: Deus, eu creio que vai dobrar. Que pode dobrar a quantidade de pessoas. Hoje, humanamente falando, olhando, é fácil? Se a gente fosse pensar: meu Deus, cada um tem que sair evangelizando 2, 3 e tem que pregar a palavra e tem que... Temos mesmo. Mas quem é poderoso para fazer isso? Jesus Cristo. Foi Ele que nos comissionou e foi Ele que mandou. E Ele vai multiplicar mais essa igreja? Vai, por causa do poder do evangelho que nos segue. E quando nós nos dispomos a anunciar o evangelho, esse discipulado de Cristo que está conosco nos faz discípulos e nos faz fazer novos discípulos. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 19. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Portanto, os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Amém? E eu termino essa mensagem com essa frase que Deus me deu: prefiro a loucura que me salva, a sabedoria que me mata. Amém? Se nós nos incharmos da sabedoria deste mundo, até mesmo da sabedoria das escrituras, para mostrar aí para o povo que a gente sabe demais, que a gente é os bambambãs, e começar a questionar: esse pregador, estou ouvindo a mensagem, mas isso aqui parece que não é muito teológico não. Parece que aqui a teologia dele aqui está meio estranha. Não, mas essa linha de raciocínio dele não está de acordo, né, com a teologia clássica de não sei o que, queridos. Se a gente virar esse tipo de cristão, eu vou lhe dizer, a gente vai frutificar no reino de Deus não. E importa que você pegue, igual aquele homem que foi ali liberto sendo possesso de demônio, né, o gadareno. Jesus queria ir ali atrás de Jesus. Jesus disse: não, vai e anuncia o que eu fiz com você. Querido, se você se converter hoje e amanhã você disser o que Deus fez na sua vida, você já está evangelizando. Se você conhece alguns versículos da Bíblia, use isso para a conversão de vidas. Se nós estivermos buscando sabedoria em qualquer área da nossa vida, para a gente sair por aí mostrando que a gente é sábio demais, ei, querido, nosso evangelho está muito fraco. Nós precisamos buscar sabedoria para conhecer o nosso Deus, para que as coisas desse mundo não nos abalem, porque nós o conhecemos. A sabedoria do alto nos alcançou e nós sabemos a quem nós servimos. Precisamos de sabedoria para sermos servos de Deus de verdade. E precisamos do evangelho de Cristo sendo anunciado, independente da quantidade de conhecimento que você tenha, para que vidas sejam alcançadas. Onde Jesus chegava, a Bíblia diz que Ele tinha compaixão daquelas pessoas. E Ele anunciava o Evangelho para que vidas se convertessem. Quando eu vim pregar hoje essa mensagem, eu dizia assim para Deus: Senhor, se o Senhor quer me usar para a edificação da Tua igreja. Eu amo, irmão, quando eu prego, que o irmão chega assim e diz: irmão, fui tão abençoado com a sua mensagem. Eu amo. Louvado seja Deus por isso. Mas existem muitos pregadores que pregam esperando ser elogiados, esperando que alguém diga: que sermão abençoado, meu Deus, que conhecimento você tem da palavra do Senhor. Não tem assim? Eu vou estudar, eu vou preparar os melhores sermões. E isso vai inchando o nosso ego. E tudo que a gente faz para Deus, a gente faz, mas faz para inflar o nosso ego. Eu orava e dizia assim para Deus: Deus, que essa mensagem seja para a edificação do teu corpo. Se o irmão nessa noite sair daqui com desejo de buscar a tua presença, com desejo de ficar mais firme, com desejo de: Senhor, que nada me abale, que as lutas não me separem de ti,
Isso é o que eu quero. Amém? Que essa seja a intenção do nosso coração como servo de Deus. Até quando eu for fazer para os mais jovens, eu vou fazer alguma coisa na internet, qual a intenção do meu coração? É ganhar muito like, é ganhar muita curtida, é ter muitos comentários. Ai, quem sabe esse meu vídeo viraliza e eu viro muito famoso aqui na internet, não é assim? Não, queridos. Usemos as nossas redes sociais, sabe para quê? Quem prega assim, mensagem de edificação do reino, pense, eu estou edificando o reino de Deus, estou edificando a igreja, o irmão está crescendo em sabedoria, em fé. Quem prega para os não crentes ali que está anunciando o evangelho, pense, quem vai estar ouvindo essa mensagem hoje? Será que alguma vida vai ser aqui alcançada pelo poder do evangelho através dessa mensagem que eu estou pregando? Amém? Então, nos analisemos como cristãos verdadeiros, como servos de Deus que carregam o evangelho. Amém? Eu prefiro a loucura que me salva, a sabedoria que me mata. Amém?